divórcio nas mudanças do ciclo de vida familiar. O impacto do divórcio em diferentes estágios. As implicações clínicas e as fases que antecedem e concretizam o divórcio. Agora, no Jornal da Família. Boa noite. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos: por que eles querem se divorciar? O que houve? Eles sempre pareceram um casal tão feliz? Segundo estudos, o divórcio é o maior rompimento no processo da vida familiar, afetando assim todo o sistema, provocando uma crise para toda a família, como um todo, assim como para cada pessoa dentro deste sistema. O número de divórcios no país cresceu mais de 160% em 10 anos. Dados da Pesquisa Estatística de Registro Civil de 2014, divulgados pelo IBGE, indicam que, em 2013, foram homologados mais de 341 mil divórcios, um salto significativo em relação a 2004, quando foram registrados 130 mil divórcios. Um dos motivos para o crescimento é simplesmente porque se separar hoje é bem mais prático. Desde 2010, quando foi anunciada a Emenda Constitucional 66, é possível realizar um divórcio sem passar pelo processo de separação judicial, desde que totalmente consensual. Ou seja, antes de 2010, se um casal com filhos desejasse se separar, o processo dividiria responsabilidades pelo fracasso do relacionamento, com possível impacto em questões como a guarda dos filhos e a divisão dos bens. E mais, o divórcio só sairia em definitivo depois de 1 ano da separação. Porém, hoje, para um divórcio consensual com filhos maiores de idade, basta somente o casal entrar em um tabelionato de notas, na companhia de um advogado, e o boa noite derradeiro será selado. Diversos fatores são associados à instabilidade conjugal e, consequentemente, ao divórcio. Dentre elas, a idade e a gravidez antes do casamento. Quanto mais jovens, mais alta é a incidência. A diferença na instrução entre o casal. O menor grau de instrução do homem, quando comparado da sua esposa. A diferença de salário e emprego entre o casal, quando a mulher ganha mais, estabilidade de renda e do emprego do marido. O nível socioeconômico e a raça dos casais. A linha de transmissão geracional, famílias com padrões de divórcios. Para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto, convidamos a terapeuta Daiane Souza, especialista em terapia familiar. Boa noite, Daiane. Boa noite, Onara. Podemos dizer que o divórcio é uma crise de transição no ciclo familiar? Bom, Onara, no passado era considerada uma psicopatologia vinculada a distúrbios. Porém, trabalhos e estudos mais recentes sobre os impactos do divórcio definem o divórcio como uma crise transicional. E isso leva a família a mudanças na sua organização, o que deixa um grande desequilíbrio, e esse processo pode durar cerca de 3 anos até que ocorra a reestabilização. Esse processo de ajustamento familiar acontece no sistema familiar como um todo, com os avós, irmãos e outros membros da família, e influencia o processo como um todo. Qual o impacto do divórcio sobre a família? O divórcio é o segundo evento mais estressante da vida, perdendo apenas para a morte do companheiro. É onde grandes ajustes individuais são necessários no nível emocional e prático da separação. Grandes ajustes individuais precisam ser feitos em 2 níveis, que é o emocional e o prático. E considerando que tem o ajuste à separação, com todo o tumulto emocional que acompanha o ajustamento à vida, com os problemas numa área afetando o ajustamento na outra. O processo de ajustamento ocorre em estágios com duração de 2 a 3 anos, começando com a pré-decisão e terminando com um tipo de homeostase estabelecida na nova família, ou nova família do progenitor, ou do recasamento. São quantos os estágios e como eles acontecem? São 5 estágios, Ionara, que acontecem nesse processo de ajustamento, onde cada um envolve uma mudança e tarefa específica. No primeiro estágio ocorre a cognição individual, onde pelo menos uma das partes está considerando o divórcio e iniciando o processo de separação emocional. No segundo estágio ocorre a metacognição familiar, conhecida também como a pré-separação,
onde o segredo é revelado da separação e, na maioria dos casos, o desejo de terminar é maior entre um dos parceiros. No terceiro estágio, ocorre a separação do sistema, ou seja, onde acontece a separação concreta. Esse é um momento muito difícil para toda a família. O resultado depende muito de como os estágios antecedentes foram realizados. E o próximo estágio, que é o quarto estágio, ocorre a reorganização do sistema, envolvendo a transição do processo do divórcio e a mudança no funcionamento familiar. Já o quinto e último estágio ocorre a redefinição do sistema, pois começa quando a família consegue resolver os estágios anteriores e consegue alcançar uma nova autodefinição com o estabelecimento de novos papéis. Sabemos que com o divórcio atinge várias pessoas, inclusive os filhos. Como ficam os filhos nesse processo? Excelente pergunta, Ionara. Embora visto como uma solução dos problemas da família, o divórcio, independente da situação que o gerou, significa para os filhos uma mudança. E diversos fatores podem impactar os filhos no divórcio. Alguns dados são mais significativos quando falamos de variáveis específicas. Como que a gente pode citar? Uma delas é a idade, pois quanto mais jovens forem os filhos na época do divórcio, maior impacto em curto prazo. O sexo. Estudos mostram que o divórcio é mais difícil para os meninos do que para as meninas. Outra situação é o conflito entre os pais. O relacionamento dos pais após o divórcio é o fator mais crítico no funcionamento da família. E as mudanças de vida após o divórcio, ou seja, a quantidade de mudança às quais os filhos são submetidos, também afeta bastante essa mudança. E por último, a natureza dos novos arranjos de cuidados paternos e maternos, ou seja, a presença de ambos os papéis materno e paterno na vida dos filhos, que é a guarda compartilhada para manter os laços familiares. Obrigada, Daiane. Muito esclarecedora a sua entrevista. Como já conhecemos um pouco sobre os estágios trazidos pela terapeuta Daiane, vamos falar agora sobre o impacto do divórcio em diferentes fases do ciclo da vida familiar e trazer alguns depoimentos de pessoas que viveram esses estágios. Depois que o casal tem filhos, é preciso fazer a transição de redefinir o seu relacionamento, de assumir o papel de cuidador e de realinhar-se com a família, amigos e comunidade. Nesta fase, os filhos são bastante afetados, variando com suas respectivas idades, pois são filhos em idade pré-escolar e filhos na idade da escola fundamental. O divórcio possui um impacto maior para os filhos que o vivenciam na idade da escola fundamental. As crianças de 6 a 8 anos são suficientemente crescidas para perceberem o que está acontecendo, mas ainda novas para ter condições de lidar com o rompimento. Elas muitas vezes sentem-se responsáveis e experimentam sensações de pesar, tristeza e saudade do progenitor que partiu. Bom, meu nome é Joana, eu tenho 35 anos, fui casada com o Peter durante 12 anos e durante o nosso casamento nós tivemos 2 filhos. Um filho com 10 anos, que é a Helena, e o outro tem 8 anos, que é o Peter. Durante o meu casamento eu sempre fui a base de tudo, sabe? Eu sempre fui um porto seguro para o meu marido e assim sempre cuidei de todos, mas com o tempo isso foi me cansando, porque eu cuidava de todo mundo, mas não tinha ninguém para cuidar de mim. E foi nesse auge da nossa vida que eu decidi voltar a estudar. E durante esse período, meu esposo, ele me ajudou muito, sabe, nas tarefas do dia a dia. E, infelizmente, chegou a um certo ponto em que as nossas ideias, os nossos sonhos, os nossos ideais, eles não batiam. Nós não éramos mais como antes. Então eu decidi me divorciar dele. E nesse momento eu procurei uma terapeuta e ela me orientou que o Peter precisava estar junto comigo durante aquela terapia. Então eu fui, comuniquei ao Peter e de início assim a gente foi na terapia, mas o Peter não aceitou muito bem o nosso divórcio. Ele ficou extremamente
desolado, assim, ele tentou também suicídio, me ameaçou, queria se suicidar, mas com isso a terapeuta, ela nos orientou que nós continuássemos juntos durante 3 meses, e durante esses 3 meses nós buscássemos saber dividir os cuidados com os filhos, as tarefas relacionadas às finanças, as tarefas de casa. Chegou um certo ponto em que as crianças tiveram que participar da terapia, porque o Peter, ele, de certa forma, sabe, ele falava para as crianças que eu era a causadora de tudo, do divórcio e de tudo que estava acontecendo. Então as crianças tiveram que participar da terapia. Durante a última fase do tratamento, eu percebi que Peter ele já estava aceitando muito bem a separação e ele conseguiu, de certa forma, fazer planos para o futuro. Isso tudo só foi possível devido ao processo terapêutico que nos orientou e fez com que nós pudéssemos desenvolver algumas habilidades fundamentais para o melhor cuidado dos nossos filhos. Como a expectativa de vida das pessoas aumentou, essa fase do ciclo de vida familiar ficou maior. O divórcio nessa fase, depois de um longo casamento, pode ser um tumulto. O casamento pode se tornar vulnerável, pois os filhos já não são mais o foco do casal. A saída de casa dos filhos pode levar a um rearranjo de casamento, levando à decisão dos pais em se divorciarem. Os filhos podem estabelecer uma relação bem definida com cada um dos pais, mas o divórcio pode ser estressante para esses jovens adultos pela crescente responsabilidade por seus pais e pelo conflito de lealdade. É comum a raiva voltar-se ao pai, mesmo que ele não tenha iniciado o divórcio, mas por ter deixado a mãe sob seus cuidados. Os filhos podem viver um sentimento de perda da vida familiar, de abandono pelos pais e uma preocupação em relação ao próprio casamento. Olá, meu nome é Beth, eu tenho 48 anos, fui casada com o Jim há 23 anos, nós temos 2 filhos, um de 19 e um de 20, os 2 cursam faculdade, eles quase não ficam em casa e já faz algum tempo que eu queria me separar do Jim. Tive um pouco de receio porque o meu marido ele é depressivo e o nosso relacionamento já não estava bom há muito tempo. O Jim ele é muito preocupado com os negócios, com as dívidas que nós temos. Com as idas à terapia, eu decidi que eu realmente queria me divorciar do Jim. O terapeuta me trouxe algumas noções para o futuro, eu voltei a trabalhar para ocupar a minha cabeça e também para ajudar o Jim nas dívidas que nós tínhamos. Ele resolveu ficar em uma pensão, enquanto eu fiquei na nossa casa antiga onde morávamos. Em relação aos nossos filhos, Jim e eu conversamos e pedimos a eles que não escolhessem um lado, que pelo contrário, a gente constituiu um vínculo de proximidade com eles, para não deixar que o sentimento de solidão ou vazio tomasse conta como a gente temia. Posso dizer que a terapeuta foi de grande importância nesse processo de transição do nosso divórcio. Ela foi um mediador entre nós, que nos ajudou muito nessa fase transicional do nosso divórcio. Para nós foi muito bom. Neste estágio da vida, o divórcio afeta toda a família de forma exagerada. Atinge 3 gerações: o próprio casal, os filhos, os netos e até mesmo os amigos. As pessoas identificam-se com os papéis que surgiram do casamento, e isso agora tem de ser redefinido. A reação dos filhos é fundamental no ajustamento ao divórcio. Os pais querem envolver-se novamente com os filhos e esses podem sentir-se sobrecarregados. O apoio emocional talvez tenha de vir de fora da família, já que provavelmente seus pais já morreram e seus filhos estão envolvidos com suas próprias vidas.
Meu nome é Raquel, tenho 38 anos, sou casada, sou mãe de uma menina. Recentemente tive a notícia de que os meus pais de 65 anos estão se separando. E com isso acabei ficando muito preocupada em como essa notícia vai ser gerada para o futuro da nossa família. Procurei a ajuda de uma psicóloga para poder me ajudar com orientação. Embora não soubesse ao certo o porquê da separação dos meus pais, eu tinha certeza que meu pai tinha se envolvido com uma mulher mais jovem. Procurei a terapeuta para poder me orientar, porque eu estava muito preocupada com a situação que a minha mãe ia ficar. Tanto emocionalmente quanto psicologicamente e financeiramente, porque, querendo ou não, ela ia ser uma senhora sozinha na comunidade. E isso ia abalar muito tanto nós da família como o meu irmão, pois a gente ia se sentir em obrigação de ter um cuidado, tanto, né, com dinheiro, psicológico, ter ela na nossa casa. Por sinal, a terapeuta percebeu que mesmo a gente sendo de uma família judia, com as nossas religiões, ela percebeu que precisava que eu levasse os adultos da minha família para participar dessa terapia, para mim poder ter mais uma firmeza nessa decisão que eles tiveram. Assim, com muito custo, eu consegui convencer eles, o meu pai e a minha mãe, de participar da terapia junto comigo, dizendo que eu estava precisando da presença deles, pois eu estava ficando muito abalada com essa situação. Eles foram e contando a história dos dois, eu e meu irmão, a gente conseguiu perceber o real motivo dessa separação, que está acontecendo tem há 10 anos. Eles esperaram até a nossa idade, os nossos filhos estiverem grandinhos para poder tomar essa decisão. A terapeuta no final nos ajudou em como a gente vai conseguir ter uma boa relação entre pais, filhos e netos, junto com essa separação dos meus pais. Mediante os relatos da Joana, Beth e Raquel, é possível perceber que o casal, as pessoas da família ou até mesmo a família como um todo podem buscar a terapia em diferentes momentos desse processo de divórcio. É importante que o terapeuta, ao atender as famílias, inclua todos os seus membros envolvidos, a fim de compreender os problemas para poder fundamentar as intervenções no contexto do processo de ajustamento ao divórcio, passando assim pela fase de pré-decisão e a fase de separação. Na fase pré-decisão, o terapeuta mostra a importância do casal estar junto para falar sobre a decisão tomada, bem como compreender e esclarecer a fim de que cheguem a uma decisão segura. É importante lembrar que essa decisão é do casal e não do terapeuta. Além disso, o terapeuta pode levá-los a pensar nos planos futuros que o divórcio os levou e, em alguns casos, encaminhar também para um grupo psicoeducacional, com foco no processo do divórcio e nas questões financeiras e relacionadas aos filhos. Já na fase da separação, que após a decisão ter sido tomada, o foco da terapia passa a ser a própria separação. Falar dos filhos, da mudança da nova fase de vida, da estabilidade financeira. Se os dois estão em uma terapia de casal, este não é o momento de parar, mas de mudar o foco para o aconselhamento em relação ao divórcio. É o momento de planejar com o casal o futuro, enfatizando a importância de manter seus papéis perante os filhos, preparar os pais para que comuniquem aos filhos e à família como um todo a decisão que foi tomada. Não importa em qual fase ou em qual estágio a família se encontra, mas é importante dizer que mesmo que a terapia do divórcio seja difícil, o terapeuta deve se manter neutro para orientar. Então não se esqueça, a orientação é o melhor caminho em todos os momentos do ciclo da vida familiar. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Anara. Boa noite.